A Folha de São Paulo traz, nesta semana, uma pesquisa muito interessante e que, segundo a pesquisa, as medidas violentas tomadas lá naquele lugar de São Paulo, ermo chamado Cracolândia, contam com o surpreendente apoio de 90% da população ouvida, que eles, por questões metodológicas, assim entendem tratar de 90% da população da cidade de São Paulo. Ou seja, de 9 entre cada 10 habitantes de São Paulo, estes 9, portanto, uma aprovação que sequer o mais otimista dos marqueteiros imaginaria, concorda com esta medida pública de internação à força dos usuários de crack. O que nós precisamos pontuar bem é que, esta medida, a mera dispersão dos usuários de crack, não correspondeu a internação alguma. Por uma razão muito simples: não há onde internar. É mais ou menos como se nós determinássemos os jogos da Copa do Mundo e não tivesse estádio para que eles pudessem acontecer. Nós estamos construindo os estádios para que os jogos possam ali ocorrer. Nós não temos. E eu desafio quem apresente uma instituição séria e idônea no estado de São Paulo voltada para o atendimento do usuário de crack. Não existe. Salvo as heróicas e muito incompreendidas comunidades terapêuticas mantidas normalmente pelas agremiações religiosas. Quando a gente fala do crack, quando a gente fala do dependente de crack, quando a gente fala da internação compulsória, a gente tem que começar a entender o seguinte: é possível internar compulsoriamente alguém? Para que eu possa ser internado, alguém precisa dizer que eu não internado contra a minha vontade, que eu não tenho condições de discernir sobre a minha vontade. Quem vai dizer isto? O prefeito vai dizer isto? Eu vou ser colocado no meio de uma população, porque eu estou sujo, estou maltrapilho, eu pareço um zumbi, é a expressão que agora se usa. Nós vamos ser postos em um cordão de isolamento e ali internar todo mundo e assim a gente ter uma primeira ação de interdição coletiva do mundo? É isso? Como é que é feito isso? Como que seria, meu amigo, essa história? Como é que nós faríamos essa internação compulsória? Nós diríamos o seguinte a eles: olha, vocês não têm condição de discernir e eu, por ter condição de discernir por vocês, estou discernindo, vocês vão ser internados. Olha que bacana. A interdição é uma medida que tem que ser, primeiro, delimitada. Segundo, ela tem que ser tomada por uma autoridade. A questão do crack não é uma questão de pura internação clínica, como se imagina. Ela é um pouco mais do que isso quando se trata de aplicar essa medida como uma medida pública. Senão nós vamos ter o quê? Olha, amanhã serão os bêbados. Os bêbados estão incomodando. E bêbado e craqueiro também não sabe o que quer. Depois de amanhã, nós podemos imaginar que as pessoas que frequentam esses cassinos clandestinos, elas frequentam esses cassinos clandestinos porque elas não têm condições de discernir e de se autodeterminar diante da pressão que o jogo sobre elas exerce. Aliás, o Dostoiévski tem um livro maravilhoso sobre o assunto, chamado O Jogador, em que ele próprio se retrata. Vamos prender os jogadores. Por que não prender aquelas pessoas que começam depois a se manifestar de uma forma inconveniente, jogando ovos no carro de uma autoridade pública constituída, como é o prefeito municipal? De repente, essas pessoas podem não estar discernindo. Nós vamos se internar também. Toda a ditadura começa em cima de um bode expiatório. Os nossos bodes expiatórios, historicamente, são os criminosos, a dita corrupção, como se a corrupção no Brasil existisse a partir de agora. E agora nós estamos criando uma segunda espécie de criminosos coletivos, que são os viciados em crack.
Eu vou dizer o seguinte aos senhores: prestem atenção. Não vai haver internação, não vai haver espaço suficiente, e o que nós vamos fazer é criminalizar um monte de gente. Havia um plano em andamento para atendê-los em meio aberto, é preciso convocar a família, é preciso estruturar famílias, não adianta tratar o viciado em droga isoladamente. Qualquer porteiro de hospital sabe disso. Nós não precisamos da opinião de um médico balizado. Pergunta para o porteiro do hospital psiquiátrico mais próximo de você. Tratar só o droga? Não, tem que tratar a família também, porque a droga é uma doença social. O que está se fazendo em São Paulo é uma medida higienista, ilegal e terrorista. Muito obrigado, beijo para todos.